Bom dia, amigos do programa 60 Minutos da Rádio Web Dunas em Porto do Mangue. Bom dia, meu amigo R. Alves. É um prazer enorme, mais uma vez, participarmos deste programa de muita audiência no município e região. Bom, hoje eu quero falar sobre os lockdowns, o que é que está por trás desses lockdowns, quais são os interesses, qual é a finalidade, a quem é útil esses lockdowns. Nós sabemos que o governo do estado do Rio Grande do Norte, em seu último decreto, que é o atual, estabeleceu aí um lockdown e os municípios do Rio Grande do Norte, seus gestores, estão acompanhando o decreto estadual, inclusive os dois grandes municípios do Rio Grande do Norte, a saber, Mossoró e a capital, Natal. E a questão é justamente essa: a quem é útil esses lockdowns? O que nós estamos vendo e parece que é uma reprise do ano passado. Está acontecendo a mesma coisa, apesar de nós lá no fundo ter uma luz assim de esperança, mas parece que está se desenhando a mesma estratégia do ano passado. Começam-se interesses pessoais e de poder acima e em detrimento da questão humana, da própria vida humana. Interesses politiqueiros que se sobrepõem a necessidade do coletivo, a necessidade humana. E é claro que existe aí um discurso camuflado de defesa da vida, de ser em prol da vida, quando na verdade as estratégias são outras. A finalidade, na verdade, são outras. Os interesses dos governos são justamente outros. Porque percebam, por que será que os governos e a própria mídia têm insistido nessa propagação em massa de notícias sobre a pandemia? Principalmente falando-se sobre mortes, sobre casos e sobre problemas referentes à pandemia. Me parece que existe uma tentativa de implantar e de instalar o pânico, o que aconteceu no ano passado. Nós sabemos que existem problemas na sociedade que poderiam ser resolvidos de outras maneiras, sem necessitar fazer propagação em massa, como está acontecendo. Por exemplo, os casos de suicídios, existe essa recomendação de que os meios, que os veículos de comunicação não façam divulgação sobre isso. Para quê? Para não incentivar outras pessoas também a cometerem suicídio. E por que existe essa massificação de propagação dos problemas da pandemia? Principalmente no tocante à morte e no tocante aos casos de infecção. Eles fazem questão de começar o dia e encerrar o dia falando sobre isso, porque essa é a estratégia: instalar, implantar o pânico na sociedade. Instalado o pânico na sociedade, começam a vir a emissão dos decretos restritivos. Eu estou falando de um cenário do ano passado que está se repetindo neste ano. Então começam agora os decretos restritivos, mais rígidos, a ponto da governadora do estado do Rio Grande do Norte trazer um decreto aí de lockdown. Para-se o comércio, para-se a economia, e isso é muito prejudicial, mas faz parte de uma agenda, de uma estratégia para interesses maiores do que a vida. Isso é o que se passa na cabeça de alguns, mas sabemos que isso não tem nenhum valor para a sociedade. E após a emissão desses decretos restritivos, segue-se os pronunciamentos de caos e crise. É aquela velha conversa que a situação está precária, que a situação está difícil, que não tem recurso, que está faltando isso, que está faltando aquilo, e começa a vir esses constantes pronunciamentos de uma crise, de um caos. E aí segue-se a estratégia, vêm-se as pseudo-soluções. Então eles estão precisando de dinheiro para abrir UTI, para comprar respirador, para fazer isso, para fazer aquilo, mas a questão é de onde vem esse dinheiro. É aí onde está a questão. A agenda está justamente nesse sentido. É nesse momento que se começa a fazer pressão ao governo federal. Precisamos do governo federal
federal de recurso, e a culpa é do governo federal, e a culpa é do presidente, que não manda recurso, e começa-se um projeto de pressão ao governo federal, porque se de um lado ele mandar recurso, nós vamos ter dinheiro, foi a gente quem resolveu, e se de outro lado ele não mandar, isso vai ser negativo para ele. Então percebam, a mesma politicagem que aconteceu no ano passado está se repetindo nesse ano da mesma forma, da mesma maneira, e aí com o recurso em mãos, vence os decretos de estado de calamidade, porque com esse decreto de estado de calamidade, os municípios e os governos poderão fazer o que quiser com o dinheiro que estão nos cofres públicos, vai ser a festa com o dinheiro público. O que aconteceu no ano passado, o fim da história nós já sabemos. Os interesses por trás do lockdown não são outros senão olhar para a pandemia como um meio lucrativo. Foi isso que aconteceu no ano passado. A pandemia transformou-se em um meio lucrativo. Os municípios receberam dinheiro, os governos estaduais receberam dinheiro do governo federal e pouco se viu recursos sendo investidos verdadeiramente para combater a pandemia. Então a pandemia, mais um ano, está se transformando em um meio lucrativo. E enquanto isto, quem está sofrendo com tudo isso? O pequeno trabalhador, a pequena empresa, os microempreendedores que estão precisando agora de emprego e não têm, estão desempregados, desamparados e não vemos nenhuma forma de auxílio para ajudar esse povo, para ajudar de alguma forma a amenizar esse sofrimento. Mas o que interessa é fechar, é criar o caos, é instalar o pânico, porque precisa de meio lucrativo para isso. Infelizmente, é o pensamento maquiavélico em que o fim justifica os meios. Essa sugestão de confinamento e fechamento da economia traz um clima de paralisia, faz com que as pessoas comece a entrar em desespero e agonia, e o pior de tudo é que isso se torna pior mesmo do que a própria pandemia em si. Mas nós clamamos pela misericórdia de Deus, porque somente a misericórdia de Deus, nesse momento tão difícil de pandemia e de interesses pessoais que estão supervalorizados até mesmo do que a própria vida humana.